Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, em fevereiro de 2023 eu postei lá em meu blog sobre um grande golpe que houve em uma cidade onde eu residi, chamada Campina Grande, no estado da Paraíba. Eu não sou paraibano, eu sou pernambucano, mas residi ali durante 5 anos e meio aproximadamente. Uma cidade maravilhosa situada no Planalto da Borborema. E no caso se trata do golpe da Braz Company. Salvo engano, o Antônio, conhecido como Antônio Braz, mas esse nome Braz parece que ele adotou, é tipo um pseudônimo que ele resolveu adotar para os seus negócios. Parece que ele ainda está fugitivo. Ele aplicou um golpe em muita gente. Teve gente que vendeu casa. Eu vi um caso de uma senhora que vendeu táxi do marido para fazer esse investimento baseado em aluguel de criptoativos, com retorno de mais de 5% ao mês. Notadamente, quando a gente sabe de algo assim que eu tomei conhecimento disso, eu passei ali nas margens do chamado Açude Velho, vi um prédio muito bonito com o nome Braz Company e procurei saber do que se tratava, né? E me disseram, a nova sensação do momento, aí, a nova coisa, né? A grande jogada em investimentos. E muita gente está se dando bem. Eu pensei, poxa, cara, isso tem cheiro de merda, aluguel de criptomoeda com retorno acima de 5%, eu acho que isso não existe, né? Retorno de 5%, nenhum investimento financeiro em nosso país ao mês, 5% ao mês. Então, notadamente, era um esquema de pirâmide. Você esperava que sempre estivesse entrando mais gente ali colocando dinheiro, para aquele dinheiro, daquele dinheiro que ia chegando, ele ia distribuindo para as pessoas que estavam no sistema. Então chega um momento que não começa mais a entrar tanta gente na base, nem dá para ele distribuir essa grana que ele diz conseguir nesse sistema de trade aí com aluguel de criptomoedas para negociar, né? Compra e venda de criptos em um tempo muito curto, aproveitando oportunidades e com isso dá o retorno financeiro devido às pessoas. Então todo mundo se ferrou. Foi uma espécie de telex free e até hoje parece realmente que ninguém sabe o paradeiro desse cidadão. Então, novamente aconteceu outro caso similar esses dias, é o que parece, em outra cidade onde eu não residi, mas eu passava tanto tempo lá que eu considero ter residido naquela localidade, cidade de Teresina, capital do Piauí, onde um cidadão chamado Chico aplicou um golpe financeiro e também sumiu do mapa. Ele prometia, como consultor financeiro, ganhos na ordem de mais de 10% ao mês, né? Então os olhinhos das pessoas brilham. Isso me lembra um pouco uma novela com Tarcísio Meira. Não me recordo agora, cara. Tinha um personagem lá chamado Ferraço que aprendeu com ele a dar golpes. E ele dizia que as pessoas pedem, o Tarcísio Meira, na primeira fase dessa telenovela, ele dizia que as pessoas pedem para ser enganadas. Essencialmente é a ganância, né? A necessidade de ter dinheiro fácil, principalmente sem muito esforço físico, aquela coisa de seguir os gurus, deixe que o dinheiro trabalhe para você. E muita gente vai nessa e acaba caindo em golpes, e quando se fala em cifras, 10% ao mês, né, os olhinhos do cara brilha. Então fiquei sabendo disso ontem, desse golpe do Chico. Esse é o verdadeiro Chico Moedas, né, de nossa república. Se realmente ele fez isso, ainda está em fase de investigação. Aí um colega me manda um vídeo de um cidadão falando que comprou um curso sobre investimentos financeiros, aquele tipo de curso, como ficar rico. E essencialmente o curso é dizendo o seguinte: ganhe mais dinheiro, gaste menos, poupe e faça investimentos financeiros e assim você ficará rico. E o cara pagou R$ 2.300 nesse curso, cara. Isso é um curso meio como aquelas pessoas que querem perder peso e vão a nutrólogos, nutricionistas, gastam uma grana absurda, aí às vezes com tratamentos, com medicações manipuladas, e é uma coisa muito simples, né? Você fecha a boca para maus alimentos e você consome bons alimentos, folhas, legumes, arroz, troca um pouco a carne vermelha, gorda, pela carne branca e magra, e assim você conseguirá ficar um pouco mais em forma. E fazendo exercícios você ganhará massa magra.
mas o cara precisa pagar por nutricionistas e nutrólogos para que eles te digam isso. Há casos específicos realmente onde o cidadão tem um problema ali endocrinológico e ele vai precisar de um tratamento médico, mas a maioria de nós, quando estamos com sobrepeso, é porque nós somos sem vergonhas, a gente gosta de comer porcarias. Não precisa de um médico, de um nutrólogo, né? O nutrólogo é um médico, né? Que passou ali tantos anos em uma faculdade de medicina e depois em uma residência em nutrologia para nos dizer o que comer. A gente sabe o que comer. E também não é necessário um grande gênio para dizer como você pode viver bem financeiramente. É muito simples. Ganhando mais e economizando, gastando menos. O grande problema nessa parte em nosso país é porque não sobra dinheiro para a maioria das pessoas, a não ser que se siga aquele conselho, tipo o conselho do Tiago Negro, de você, um primo rico, hoje a gente tem um primo rico e um primo pobre, né? Você cortar o cafezinho, corta aquele cafezinho que te dá tanto prazer no decorrer de um dia pesado para você economizar esse dinheiro e assim você se tornar rico economizando até isso. Eu me pergunto se é uma vida que vale a pena. E o próprio Tiago Negro, eu tenho certeza que ele sabe que isso é um estilo de vida que não vale a pena. É o cara, aliás, que dizia para você viver de aluguel no sentido de vai morar numa casa alugada, sem paz, sem sossego, com o dono do imóvel, aumentando, reajustando o preço daquele imóvel alugado. Na hora que ele bem queria, né, muitas vezes, você entrando em negociações furadas com aquele proprietário, sem paz de espírito, ter um imóvel próprio, onde você possa descansar, ficando totalmente ao sabor das oscilações do mercado para procurar uma moradia. E hoje o Tiago Negro está aí comprando mansões até de jogador de futebol. Eu gosto de dizer sempre sobre o guru de internet, seja primo rico, tio rico, pobre também, a moça lá da colher furada, a Natália Cury, que essas pessoas elas não eram ricas. Esses vendedores de cursos não eram ricos. Eles se tornaram ricos vendendo cursos aqui no YouTube sobre como se tornarem ricos. Eles ficaram ricos com canais aí bem inflados, né, milhões e milhões de seguidores, só de AdSense dá uma grana muito boa, e com suas dicas valiosíssimas de investimento, dicas banais, na verdade, e depois vendendo curso de como alguém pode ficar rico com essas dicas também banais, ou então vendendo produtos, né? Vendendo alguma ideia de investimento financeiro, muitas vezes talvez porque por trás daquilo ali esteja rolando um jabá. Isso pode acontecer, não sei, mas eu acho provável, porque é ter muita confiança no ser humano achar que um cara com milhões de inscritos no YouTube, milhões de seguidores no Instagram, em algum momento ele não vai ceder à tentação de recomendar um investimento em um determinado produto financeiro, porque ali por trás ele está recebendo alguma forma de jabá, de patrocínio, por assim dizer. E cara, resumidamente, eu não tenho pena das pessoas que se dão mal desses golpes financeiros, porque as pessoas pedem para cair nisso. A ganância humana, ela chegou a um nível onde todo mundo quer ganhar muito dinheiro fácil. Engoliu, né, a história dos tubarões do mercado financeiro, um monte de sardinha engoliu esse papo de que deixa o dinheiro trabalhar para você. E até certo ponto isso procede realmente, economia, investimentos básicos, onde você sabe que você não vai perder muita grana. Na verdade, eu acho que em todo investimento financeiro aqui neste país você perde dinheiro, porque comparando-se com a inflação real, você está perdendo grana. Eu gosto de falar, por exemplo, um caso de uma pessoa conhecida que não queria comprar um imóvel. E na época eu disse, pô, cara, compra, o preço tá bom. Custava aproximadamente pouco mais de 200 mil reais esse imóvel, mas ele disse que queria investir. Eu sugeri, né? Compra um imóvel porque você está querendo essa coisa toda, tu tem um filho agora, é interessante ter um imóvel. Então ele comprou. Atualmente, este imóvel que ele comprou é vendido naquele edifício por algo em torno de 1,5 milhão de reais. Eu imagino se ele estivesse pagando aluguel, fazendo investimentos financeiros, para hoje estar tentando comprar este mesmo apartamento por algo em torno de 1,5 milhão de reais. A gente fala de um país, cara, onde nós temos carro popular de 100 mil contos, 100 mil pau, um carro popular seco. Então fica a impressão que nenhum investimento financeiro dá realmente retorno. Parece que é melhor você comprar um monte de carro, e não concessionária, comprar um monte de carro, deixar esses carros parados em uma garagem, de vez em quando fazer ali a manutenção básica, né?
circular os fluidos, aquela coisa toda, olhar a bateria, dar um giro, colocar para rodar pelo menos 5 minutos por semana e depois você revendê-los, porque como as coisas andam, você vai ganhar muito mais dinheiro assim. Ou até mesmo esses investimentos antes tidos como inadequados, os investimentos em imóveis, terrenos, ou então já edificações feitas. Dá a impressão de que investir nisso é bem mais interessante nessa forma antiquada. Muita gente pode dizer, mas no futuro não precisaremos de tantos imóveis, já que a fecundidade está em baixa. Tudo bem, mas o que eu acho é que no futuro, cara, nada vai dar certo. Eu penso que não tem investimento neste país que dê certo. Eu só acredito em investimento em euro, em franco suíço, em dólar, e olhe-se lá, e não estou dando dicas aqui de investimento, não sou investidor, ou apostar em Bitcoin. Vou apostar em Bitcoin, pelo menos se sair de mim, ninguém toma. Mas nenhuma forma de investimento dá retorno por aqui não, com a inflação real que nós temos comendo nossos rendimentos. Agora, obviamente, uma coisa é certa, se você poupa, você ganha mais. E poupa, e guarda aquele trocadinho, qualquer coisa, né, que você tiver de retorno é bem melhor do que você viver endividado, ferrado e lascado. Então isso é uma decorrência óbvia. Mas em resumo, só queria aqui compartilhar essas ideias, né, sobre ganância, como a ganância das pessoas está incrível, onde um cara chega, como aconteceu, eu tomei conhecimento disso ontem, né, e já tenho tomado em 2023 conhecimento, no caso da Bryce Company, do cara que chega, promete 10% de retorno ao mês, as pessoas acreditam, entregam ali seus rendimentos para que tenham esse retorno. É realmente um crime? Se for da forma como se falou, é realmente um crime, né? Estelionato é um crime tipificado em nosso Código Penal e também há aí normas específicas que prevêem também crimes similares, até mesmo no âmbito do sistema financeiro. Não sei onde é que ele pode ter incorrido, em que crime ele pode ter incorrido. Mas em resumo, cara, a gente também não pode passar um pano para as pessoas que, por ganância, gostam de ser enganadas. Como Olavo de Carvalho falava, né, o brasileiro ele é dinheirista. Jogou o dinheiro na frente da cara dele, a ideia de dinheiro, a ideia de ganhos, o cara ali se deslumbra sem nem refletir. Às vezes até pessoas intelectualmente que a gente acredita que são bem evoluídas. Bem, eu vou deixar aqui, linkado na descrição, o post sobre o caso da Bryce Company. Quem quiser saber mais sobre esse caso aí do nosso verdadeiro Chico Moedas brasileiro, que talvez tenha cometido esse crime na cidade de Teresina, dá uma conferida aí também no Google, né? Não vou deixar link de matéria nenhuma, quem quiser que pesquise. Mas o foco não é isso, é só falar mesmo de ganância. Ganância, da venda de ilusões, de gurus financeiros que ficaram ricos, ensinando as pessoas a como ficarem ricas. E a coisa financeira é uma coisa muito simples, cara. É você ganhar mais e gastar menos, se isso for possível. Embora eu acho que atualmente quase nenhum brasileiro está conseguindo fazer isso. Talvez um cara solteiro que ganha muito bem e não precisa ajudar ninguém em sua família, né? Porque às vezes o cara é solteiro, mas precisa ajudar pai, mãe, essa coisa toda. Ele consiga ganhar uma grana, juntar uma grana, aportar e ali ter um retorno, né? Ganhar efetivamente uma grana. Mas a maioria das pessoas não. Então, a ganância, cara, ela castiga. É isso. Isso é um vídeo sobre ganância, né? Vou ficando por aqui. Abraço a todos e até a próxima.